Olá, meu nome é Uziele. E no meu grupo, que é composto pela Larissa, João Daniel, Camila e Tawane, estará apresentando a oficina 8B sobre comparação de demonstrações financeiras. Para esse trabalho, temos como objetivos principais analisar custos, capital próprio e investimentos da empresa do tipo sociedade anônima, avaliando seus resultados obtidos. A estrutura de capital pode ser considerada a forma como a empresa financia suas interações gerais, utilizando diferentes fontes de recurso. Assim, a estrutura de capital diz respeito ao que as instituições fazem dos diferentes tipos de recursos presentes em sua composição. É possível encontrar a estrutura de capital de uma empresa em seu balanço patrimonial, como a somatória do passivo não circulante e do capital social. Na prática, a estrutura do capital tem capacidade de ser personalizável de acordo com a vontade de cada empresa. Para isso, se utiliza mais ou menos o capital social ou de terceiros para realizar as atividades. Isso acontece porque as estruturas do capital estão relacionadas às estratégias da instituição. A estrutura do capital pode ser dividida em duas categorias: o capital social próprio ou o capital dos terceiros. O capital próprio pertence a todos os sócios que investiram no negócio no início da atividade, não possui um padrão de valor pré-definido por lei. Ou seja, são os próprios contribuintes que estabelecem o total de acordo com as necessidades do capital e juros, custos baixos, variáveis e projeção de receitas. Sendo assim, portanto, o capital social uma fonte fixa. O capital de terceiros é aquele que a companhia recebe via empréstimos e financiamentos, envolvendo banco e instituições financeiras. O valor vem acompanhado de juros que garantem o lucro à instituição credora. Portanto, quando os juros estão baixos, o capital de terceiros se torna a opção mais lucrativa, já que se torna mais econômico em comparação ao capital próprio. Para entender a estrutura de capital de uma sociedade anônima, precisamos entender o que é sociedade anônima propriamente dita. Uma empresa do tipo sociedade anônima, a SA, é uma empresa burocrática, complexa e de grande porte. Seu capital é dividido em ações e as responsabilidades dos sócios ou acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Ou seja, se o negócio não der certo, o sócio estará liberado de qualquer responsabilidade patrimonial, além do valor das ações que possuía, limitando o prejuízo. A princípio, uma sociedade anônima possui alto investimento inicial, com grandes expectativas de crescimento, de forma com que consiga captar recursos com maior facilidade. Entretanto, é preciso destacar que toda sociedade anônima é uma pessoa jurídica com fins lucrativos, ou seja, nenhuma entidade do terceiro setor pode ser constituída como uma SA. Seu capital pode ser aberto ou fechado. O capital de uma SA é aberto se houver investidores, pois suas ações são oferecidas por meio da Bolsa de Valores, e o capital de uma SA pode ser fechado se as ações forem negociadas a partir de seus próprios sócios. Todas as empresas são obrigadas a divulgar os resultados de suas operações anualmente, sobretudo as empresas de sociedade anônimas, que prestam contas aos seus sócios. Esses resultados são divulgados por meio de demonstrações financeiras, que ficam disponíveis no site da Bolsa de Valores B3 e na Comissão dos Valores Imobiliários, CVM. A CVM tem como objetivo de regular e fiscalizar o mercado de capitais, dando segurança e garantindo a transparência das transações de emissão, compra, intermediação e venda de títulos imobiliários aos investidores, tomadores de recursos e intermediários financeiros. A CVM exige uma série de normas. Uma das normas é as demonstrações financeiras das empresas que negociam publicamente suas ações, sejam públicas a cada exercício social, com prévias a cada trimestre. A Bolsa de Valores de São Paulo, B3, é o agente negociador dessas ações e, por isso, mantém as informações das empresas autorizadas em seu site. As informações financeiras disponíveis na B3, portanto, são seguras e utilizadas por todos os investidores.
Na B3 podemos encontrar os seguintes relatórios: balanço patrimonial, demonstração de resultados de exercício, demonstração do fluxo de caixa, demonstração de mutações do patrimônio líquido e demonstração do valor acionado, além, é claro, de também termos a informação do relatório de administração e notas explicativas. Neste trabalho, vamos analisar as demonstrações financeiras do ano de 2019, 2020 e 2021 da empresa Intelbras, Indústria de Telecomunicações e Eletrônica Brasileira. A empresa Intelbras S.A. foi fundada em 1976 por José Fracione de Freitas, no município de São José, em Santa Catarina. O objetivo inicial era fabricar PABX. E durante a década de 1980, a empresa surpreendeu o mercado nacional lançando o primeiro modelo de PABX desenvolvido com tecnologia nacional. Durante a década seguinte, a Intelbras conseguiu alcançar sua consolidação dentro do segmento de telecomunicações, sendo líder na produção e fabricação de PABX e terminais telefônicos. A partir dos anos 2000, a empresa passou a se dedicar mais às novas tecnologias de comunicação moderna, a fim de proporcionar maior proximidade entre os clientes. Nos dias atuais, ela é a maior fabricante e fornecedor que fornece soluções em segurança, comunicação, rede de energia, além de atuar no gerenciamento de imagens centrais condominiais e na fabricação de produtos de segurança eletrônica, switches e em telefonia. Atualmente, a empresa celebra seus 45 anos de atuação no mercado, com a entrada na Bolsa de Valores B3 desde fevereiro de 2021, e já se concentra em uma posição de destaque dentro dos requisitos para empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, com mais de 4 mil colaboradores. A Intelbras está entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. A seguir, analisaremos as demonstrações financeiras padronizadas, os DFPS, que são relatórios estruturados dos resumos dos dados registrados pela contabilidade, com o objetivo de vender aquilo que se produz, seja material ou imaterial. Nela, encontramos informações como balanço patrimonial e demonstração de resultados de exercício. Começaremos falando sobre o balanço patrimonial. Nela podemos entrar os balanços patrimoniais, os BPs, que é um relatório que demonstra de maneira clara e precisa a situação financeira de cada empresa. Para isso, são considerados todos os ativos e passivos, os ativos, melhor, e passivos de um negócio, ou seja, seus bens, dívidas e lucros. Portanto, o BP apresenta a situação contábil e econômica de uma empresa em determinado período. Normalmente é elaborado a cada 12 meses. Através dele, obtemos a melhor forma de fazer um levantamento completo de todos os bens e direitos de um negócio, identificando também suas fontes e recursos de investimento. Existem alguns tipos de balanço patrimoniais. São eles ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. O balanço patrimonial ativo da empresa corresponde aos bens e direitos que ela possui e que podem ser convertidos em dinheiro, identifica onde os recursos foram aplicados. Para ser considerado ativo, é necessário que seja considerado um bem ou um direito para a empresa. Logo, precisa ter nota fiscal em nome da empresa ou documento fiscal, além de poder ter seu valor monetário calculado e gerar bens para o negócio em curto, médio ou longo prazo. Os ativos podem ser separados entre ativos circulantes e ativos não circulantes. Os ativos circulantes são todos aqueles recursos, bens, direitos de uma empresa que podem ser transformados em valores de maneira imediata ou em um prazo menor que um ano, como por exemplo saldo em caixa, valores disponíveis em contas bancárias, contas a receber, tributos a recuperar, estoques que podem ser vendidos, aplicações a serem resgatadas, entre outros. Já os ativos não circulantes dizem respeito aos bens, direitos e recursos que pertencem a uma empresa, os quais podem ser transformados em valores dentro de um prazo superior a um ano. O balanço patrimonial passivo da empresa contempla todas as despesas, dívidas e obrigações financeiras de um negócio. Basicamente, são todas as obrigações e dívidas financeiras de uma empresa, independente dos prazos que tem para serem quitadas em suas recorrências, divididos em circulante e não circulante. O passivo circulante diz respeito às despesas, dívidas e obrigações financeiras, cujo prazo de vencimento é inferior a um ano, por exemplo, as contas mensais e empréstimos a curto prazo.
Já o passivo não circulante diz respeito às despesas, dívidas e obrigações financeiras cujo prazo de vencimento é superior a um ano, tais como empréstimos a longo prazo e aportes financeiros. O balanço patrimonial passivo é essencial para garantir saúde financeira de qualquer negócio, já, já que toda empresa visa lucros. E uma maneira de conseguir isso é equilibrando os valores que entram e os que saem. Afinal, o passivo é o saldo redutor dos lucros e do valor do patrimônio de uma empresa. Isso quer dizer que quanto maior ele for, menos valor e lucros tem o negócio. Por isso, é importante que seja baixo. Por exemplo, um exemplo de passivo são as contas recorrentes, tais como água, luz, telefone, internet. E serviços, aluguel, prestação do imóvel, obrigações trabalhistas como pagamento de salário dos funcionários, 13º, recolhimento de FGTS, do INSS e de outros encargos, pagamentos de fornecedores, prestadores de serviço, empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais e outros. Para darmos continuidade ao trabalho, pegamos o site da Bolsa de Valores do B3, dados para análise da empresa Intelbras. Para se, a... Para se acessar o local de dados, é necessário pesquisar pela empresa, depois e sobre a empresa e, por último, em relatórios estruturados. Lá usaremos o seguinte: demonstrações financeiras padronizadas, DFP. A figura 1 mostra o balanço patrimonial ativo e passivo da empresa Intelbras nos anos de 2019, 2020 e 2021. 3 anos consecutivos, trienais. Tem o objetivo de permitir a análise comparativa. Do lado direito, observam-se duas colunas, onde se encontram os totais anuais. No topo de cada coluna, o ano em que se referem os valores. Os subtotais no BP seguem um critério hierárquico, como descrito pelos códigos da coluna à esquerda. A seguir, temos a análise vertical do balanço patrimonial do ativo e do passivo da empresa. Na figura 2, segundo a análise vertical, o PB ativo, percebe-se que não houve grandes variações, principalmente de 2020 e 2021, cujo ativo circulante variou menos de 10% e o ativo não circulante variou menos que 2%. Entretanto, em 2019 e 2020 houve uma variação considerável, digna de explicações, principalmente no ativo não circulante, cuja variação foi muito superior a 2%, indicando que houve uma grande capitalização do ativo corrente, contra a descapitalização do ativo permanente. Provavelmente, nesse período, houve algum tipo de gasto, como investimento em participações de outras empresas, investimento em imobilizado ou investimento em marcas, patentes, custos e pesquisa de desenvolvimento de novos produtos. Tendo em vista que o ativo permanente, ao contrário do ativo circulante, ele representa aquele cujo valor dificilmente será convertido em dinheiro. Ainda na figura 2, segundo a análise vertical do BP passivo, percebe-se que em 2019 e 2020 o PL reduziu a variação. O PN quase não se alterou e o PC não aumentou tanto, significando que a empresa perdeu capital próprio, mas não adquiriu dívidas grandes com capital de terceiros. De 2020 para 2021, o PL aumentou drasticamente e o PN e PC diminuíram, indicando que a empresa ganhou capital próprio e abateu alguma dívida grande com capital de terceiros. Logo, entende-se que a empresa optou por não ampliar o endividamento sobre o capital de terceiros, que representa o maior desembolso de juros. Além do balanço do patrimônio, também temos a demonstração de resultado do exercício, o DRE, que é uma demonstração comparativa, possui a mesma estrutura hierárquica de contas, porém os valores se apresentam de maneira remissiva, ou seja, o valor inicial é reduzido ao longo da demonstração, de cima para baixo. Onde podemos encontrar certos valores, como despesas/receitas operacionais, resultados antes do resultado financeiro e dos tributos, e o resultado bruto, que é deduzido das despesas/receitas operacionais, o valor resultante apresenta o indicador EBITDA, do inglês Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português é conhecido como LAGIDA, ou
lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Por meio do EBITDA, é possível descobrir quanto a empresa gera de resultados por meio de suas atividades operacionais, antes de incluir investimentos financeiros, empréstimos e impostos. Dela é possível obter o crescimento econômico através de cálculos, avaliando assim se a empresa está crescendo em suas operações ano após ano. Além disso, também podemos fazer análises financeiras, que são úteis para determinar, com precisão, tendências e condições futuras de uma empresa, além de servir como comparativo entre organizações diferentes. Há a análise vertical e a análise horizontal. As análises vertical e horizontal consistem em análises que buscam entender a dinâmica das operações de uma empresa. A análise vertical busca entender qual o percentual de cada setor da empresa em seus resultados, comparando itens de linha para verificar as mudanças na tendência ao longo do tempo. Enquanto que a análise horizontal, ela foca na evolução dos resultados da empresa ao longo do tempo, determinando a proporção do item em relação ao item comum em termos percentuais. A figura 3 mostra a demonstração de resultado do exercício, o DRE, da empresa Intelbras. Segundo os cálculos da análise vertical da DRE, nós temos a figura a seguir. Observa-se que houve um lucro em todos os anos, especialmente em 2021. Os dados do EBITDA mostram que em 2020 a empresa apresentou um elevado valor de despesas em comparação aos outros anos, embora tenha apresentado um ótimo lucro. Assim, as análises verticais são capazes de revelar informações valiosas sobre a empresa. Em 2020, a empresa registrou receita líquida de 1,4 bilhão, o que se revelou uma alta em relação a 2019. Após a sua oferta pública inicial de ações, em fevereiro de 2021, a Intelbras conseguiu arrecadar um total de 1,3 bilhões de reais. Os recursos captados pela empresa serão usados para aquisições, expansão da capacidade de produção, além de investimentos em software e hardware e projetos de expansão. Os recursos captados após o IPO serão destinados para aquisições e também para a expansão da capacidade de produção das fábricas. A análise horizontal pode ser feita para o BP e para o DRE. Seguindo os cálculos, para o balanço patrimonial ativo e passivo, nós temos: na figura 5, na análise horizontal do balanço patrimonial ativo de 2021 para 2020, observamos que tanto o ativo total quanto o não circulante tiveram aumento significativo. Isso pode indicar uma aquisição de algum imóvel, já que estes valores eles representam o crescimento econômico. Já de 2019 para 2020, isso não acontece. Na mesma figura 5, na análise horizontal do balanço patrimonial passivo, observa-se que o passivo total e o ativo total ele variam na mesma proporção, pois as origens dos recursos são equivalentes à aplicação. O passivo circulante da empresa reduziu bastante de 2020 para 2021, o que pode indicar um possível endividamento. O passivo não circulante decresceu, mas o patrimônio líquido cresceu bastante. Podemos fazer exatamente a mesma análise horizontal para DRE, tendo assim a figura 6. A partir da análise horizontal da demonstração de resultado do exercício, é possível identificar que o seu faturamento bruto cresceu ao longo dos anos, elevando o valor do EBITDA. Portanto, há uma retraída do endividamento e um aumento de faturamento, ou seja, assim a empresa está sendo capaz de manter o seu nível de entrada de capital e não está se endividando. Ainda podemos fazer outro tipo de análises, as chamadas análises por indicadores financeiros. Essa análise ela revela situações específicas do patrimônio. Os indicadores mais usuais são os indicadores de situação financeira patrimonial, que revelam a capacidade da empresa em pagar suas obrigações, e os indicadores de rentabilidade, que revelam a capacidade da empresa em retornar lucro sobre os investimentos nelas realizados. Há também o indicador de grau de alavancagem financeira, o GAF, que analisa o risco sobre o investimento que os investidores correm quando decidem participar como sócios de uma empresa. Esse risco decorre da alta captação de capitais de terceiros, que podem endividar a empresa, tornando-a inicialmente deficitária para depois torná-la insolvente. Sendo assim, o GAF apresenta os efeitos da variação ocorrida no lucro antes dos juros
e do imposto de renda, que refletem no lucro líquido. Quanto maior o índice de GAF, maior é o endividamento e, claro, o risco financeiro. No entanto, quanto maior esse índice, maior também é a chance de sucesso. Basicamente, a alavancagem ela significa buscar recursos financeiros externos para financiar ativos e aumentar o retorno potencial de investimento. A empresa buscará recursos externos de terceiros para alavancar seus resultados, seja por meio da compra de novas máquinas, contratação de pessoal ou outros investimentos na sua operação. Com esse dinheiro de terceiros, será possível multiplicar o capital da empresa, mas se não der certo, se as vendas não acontecerem, o prejuízo poderá ser enorme, podendo até inviabilizar o negócio. A operação vai dar certo se o custo do empréstimo tomado for menor que o retorno que a empresa terá com os investimentos feitos. Nesse caso, haverá crescimento e a alavancagem ela será considerada positiva. Mas se não houver retorno de vendas e resultados, o esforço será nulo e se transformará em dívidas apenas. Sendo assim, a alavancagem financeira é o nível de endividamento da empresa feito para aumentar o retorno do capital investido. O ROIC, do inglês Return on Invested Capital, ou português Retorno sobre o Capital Investido, é um indicador utilizado na avaliação da capacidade de uma empresa em alocar o capital disponível em produção, de tal maneira que consiga o máximo de retorno possível. Sendo assim, é um método muito utilizado para determinar o desempenho financeiro de uma empresa. O ROIC ele pode definir o valor do retorno sobre o capital, porém apenas por sua análise. Não é possível identificar se o retorno é satisfatório ou insatisfatório. A condição básica para os capitalistas investirem em uma empresa é saberem o que é maior, o retorno ou o custo das operações. Para ter uma resposta para essa questão, calcule o seu WACC, que é do inglês Weighted Average Cost of Capital, ou em português, custo médio ponderado do capital. A WACC, portanto, representa a taxa de desconto ou o custo de capital utilizado em uma análise de retorno. Através do WACC, é possível fazer o valuation de uma empresa, conseguindo achar o seu valor apropriado. Assim, o investidor consegue verificar qual o custo de capital e qual deve ser o seu retorno para que o investimento seja positivo. Levando todas essas informações em consideração, analisando a empresa Intelbras, podemos desenvolver a seguinte tabela. Dividindo a tabela em dois gráficos, percebe-se que houve, acima de tudo, lucro e os ativos totais e custos foram quase proporcionais, sendo assim uma ótima empresa para se investir, segura e estável. As demonstrações contábeis têm um papel importante, sobretudo ao viabilizar análises mais técnicas e precisas sobre a situação do negócio, auxiliando diretamente na sua condução. Portanto, entregam indicadores valiosos capaz de orientar a gestão das empresas, pois são importantes instrumentos para a análise do capital. Usualmente, os relatórios demonstram informações de 3 anos consecutivos, trienais, com o objetivo de permitir uma análise comparativa e da estrutura de capital, e a partir disso, podemos obter informações sobre operações empresariais, identificando assim a saúde financeira de empresas a partir de seus números. Tendo em vista todas as tabelas e os dados analisados, podemos concluir que no caso da Intelbras, ela seria uma boa empresa para se investir, pois percebe-se que a empresa gera lucro acima de tudo, e os ativos totais e custos são quase proporcionais. Portanto, é perceptível que os sócios, acionistas e investidores da Intelbras não têm dor de cabeça em relação a prejuízos. Sendo assim, é uma ótima empresa para se investir, por ser segura, estável, lucrativa, moderna e sempre visa atender às necessidades dos clientes e foca nas suas soluções. Sem contar que, por conta da empresa ter entrado para a Bolsa de Valores, B3 em 2021, ela se torna um negócio ainda mais atrativo para se investir, além, é claro, de também ser um ótimo local de trabalho. Para finalizar, a gente traz duas questões relevantes. A primeira, é possível identificar a saúde financeira de empresas observando os números da estrutura de capital? E a gente chegou à conclusão que sim. A partir da estrutura de capital, podemos obter informações sobre as operações empresariais e é muito utilizado para a análise financeira pelos investidores. A saúde financeira da empresa mostra sua real capacidade em gerar lucro. Isso permite saber se a companhia opera de forma positiva ou negativa. E a segunda questão,
Por que as demonstrações financeiras são divulgadas em 3 anos? Usualmente, os relatórios demonstram informações de 3 anos consecutivos, trienais, com o objetivo de permitir uma análise comparativa. Sendo assim, é possível identificar se a empresa gera lucros ou prejuízos ao longo do tempo. Obrigado pela atenção, pessoal. E agora a gente está aberto às dúvidas aí. Valeu!